Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Iremos para a nossa última correção, semana 4, do Plano de Estudo Tutorado, volume 4, Geografia, professora Uelma Pereira. A unidade temática, formas de representação e pensamento espacial. Toda a sua matéria da semana 4 está envolvida sobre mapas, sobre a representação espacial, incluindo a América Latina e o continente africano. Tema: representações cartográficas dos aspectos demográficos da África e da América. Aspectos demográficos se refere à população. Como que essa população está distribuída nesses continentes? Nesses dois mapas que estão na apostila de vocês, é possível perceber que quanto mais escura a região aqui na legenda, maior é o densamento populacional. Então, na América Latina, verifica-se que se concentra a população no litoral, onde se encontram as grandes capitais, as grandes cidades, né? Então, Brasil, Uruguai, outros países, cidade aqui, ó, cidade do México, no México. Então, quanto mais escura, significa maior concentração populacional. Nas áreas mais claras, a menor concentração populacional, onde verifica-se as áreas de montanhas, como a Cordilheira dos Andes, a vegetação da floresta amazônica. Então, aqui diminui o densamento populacional. Na África é a mesma coisa, próximo ao deserto Saara, bem rala, né? Mas no norte da África, em direção ao Oriente Médio, é uma maior concentração. E no litoral aqui, ó, do oceano, próximo ao Oceano Índico, uma concentração populacional bem densa, como, por exemplo, a República Dominicana do Congo, a Tanzânia, a África do Sul. Então, na sua apostila fala e cita bastante onde existe a maior concentração populacional, Marrocos, Egito, né, dentre desses dois continentes. Então, vamos para as perguntas. Número 1. Cite outras áreas de concentração populacional da América Latina e na África, além das mencionadas no textos e nos mapas da semana. Então, além do que já foi mencionado aí na apostila de vocês, onde as maiores áreas de concentração populacional é visível no mapa e no texto, nós podemos citar outras. Por exemplo, a América Latina, vamos citar as capitais, Cidade do México, São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, entre outras. Na África, vamos colocar Alexandria, Casablanca, Joanesburgo, Angel, Cidade do Cabo. São outras áreas populacionais concentradas que não foram citadas aí na apostila. Questão 2. As anamórfose e cartogramas são exemplos de representações gráficas que podem utilizar para apresentar fenômenos naturais ou sociais. Várias informações podem ser representadas por meio de anamórfose, entre eles a pobreza do mundo. Observe no cartograma a seguir a distribuição pelo mundo das pessoas que vivem com menos de 1,90 por dia. Gente, anamórfose e cartograma são a representação cartográfica. Pode ser utilizado pontos, linhas, cores, pode engrandecer uma região ou diminuir, vai estar falando de um fenômeno que pode estar ocorrendo e vai estar dando a sua localização. Nesse mapa que foi colocado na apostila, mundo, população que vive com menos de 1,90 dólar por dia em 2016. Então, quanto maior o círculo, maior é o número de pessoas vivendo com menos de 1,90 dólar por dia. Então, Madagascar é uma... vamos verificar no mapa ali que fica mais visível. A África do Sul é bem menor com relação a Madagascar. República Dominicana do Congo já é maior. Guiné-Bissau também é um círculo bem grande. O que nós podemos perceber? Malawi, quanto maior o índice de pobreza de um país, né, maior é esse círculo, ou seja, maior é a população vivendo nessas condições. E além do continente africano, que está bastante representado, também tem outras representações aqui, que é em outros continentes.
República Dominicana, Haiti, Honduras, que lugar é esse? Na América Central. Então aqui também tem uma grande parte da população vivendo com menos de 1,90 dólar por dia. E aqui, onde são esses países aqui? Índia, Nepal, Bangladesh, são outros países bastante pobres e subdesenvolvidos, onde se encontra aqui no sul da Ásia, no Oriente Médio, né? O Iêmen, a Macedônia, né? Países que têm conflitos étnicos, conflitos territoriais, índice de pobreza, subdesenvolvidos. Então, essa população tem a maior população vivendo com menos de 1,90 por dia. Então, representou aqui as regiões onde há o maior índice de pobreza. Pergunta-se, então observe o cartograma e responda. Letra A. Identifique em quais regiões vivem as populações mais pobres do mundo. Então, América Central, que foi visível no mapa. África Subsaariana, que é a região mais pobre da África, é aquela região que fica abaixo do deserto Saara até o sul. Lembrando que a África do Sul é um país emergente, desenvolvido da África, e que não pertence à população com maior índice de pessoas vivendo com menos de 1,90 por dólar. Mas os outros países lá representam bastante esse número. O Oriente Médio, nós vimos, e o sul da Ásia. Compreenderam? Letra B. Qual a relação da ausência de uma alimentação adequada com a qualidade de vida da população? Gente, se uma população não se alimentar o suficiente para a sua nutrição, ocasionará em fome, doenças e morte, gerando uma baixa qualidade e baixa expectativa de vida da população. Então, insegurança alimentar. Quanto maior a população, maior a necessidade do país produzir alimentos. E, geralmente, onde há o maior número de crianças, alta taxa de natalidade, há o maior índice de pobreza naqueles países. Os países são bastante populosos. E nos países onde há mais idosos, há uma alta expectativa de vida, nesses países as pessoas têm qualidade de vida e não sofrem com insegurança alimentar e nem com falta de alimento. Então, na maioria dos países populosos com insegurança alimentar são os países subdesenvolvidos e bastante pobres. Letra C. Se possível, veja o valor do dólar comparado ao real e converta-se esse ganho diário de 1,90. O que você conclui? Gente, no seu Google aí, você pode fazer essa conversão. Ao converter 1,90 em dólar, nós vamos encontrar em reais R$10,57 por dia. Gente, nem Marmitex é esse valor hoje. Então, imagine uma pessoa viver com R$10,57, né, por dia para se alimentar, para comprar remédio, para se vestir. Então, é insuficiente, é muito baixa, é um alto índice de pobreza. Uma das causas que explicam a incidência constante de conflitos e ditaduras militares na África diz respeito aos atuais limites territoriais que separam os estados africanos. Durante a partida da África no século XIX, as nações europeias estabeleceram, de acordo com o critério de seu próprio interesse, fronteiras políticas coloniais que não respeitavam as territorialidades pré-existentes. Com isso, as novas fronteiras acabaram formando estados nacionais instáveis, pois separaram povos que historicamente viveram nos mesmos territórios e, em algumas situações, unem grupos étnicos inimigos. O que aconteceu com a África? A África ela foi colonizada no século XIX. Então, enquanto as potências europeias já estavam urbanizadas, industrializadas, eles queriam os novos territórios para explorar, para utilizar a mão de obra e para retirar todas as riquezas. Então, eles dividiram a África em vários pedacinhos. Essa é para a França, essa é para a Alemanha, essa é para a Inglaterra, e fizeram essa retaliação, não respeitando as culturas, as etnias que existiam ali. Então, muitas das vezes, grupos étnicos rivais passaram a conviver com aqueles que eram rivais,
separando eles da sua família. Então, até hoje, existe grandes conflitos dentro da África, envolvendo conflitos étnicos, culturas, línguas, idiomas, dialetos, devido a esse processo de retaliação, de colonização que eles fizeram com o continente africano, sem respeitar as culturas existentes ali dentro, certo? Então, existem muitos conflitos étnicos africanos, territoriais dentro desse continente, além de grandes pobrezas, além da grande desigualdade social e econômica dentro desse continente, certo? Então vamos para a pergunta. Compare o mapa da atividade e o mapa sobre a África no texto da semana e escreva algumas características que retratam a diversidade existente da população africana. Então, se você for analisar o mapa e esse outro mapa que foi dado aqui no exercício, nós podemos responder que caracteriza-se por diversos povos ou tribos, com diferentes idiomas e dialetos, culturas e crenças, além das diferenças sociais e econômicas entre a população africana. Compreenderam? Próxima questão, observe a tabela e em seguida responda as questões abaixo. País, Brasil, população urbana e população rural 2018. Então, nessa tabela nós percebemos que há uma predominância da população urbana no Brasil, na Argentina, no Chile, Uruguai, Venezuela e México, países da América Latina. E uma menor taxa de população rural, Brasil 13% apenas, Argentina 8%, Chile 12%. Então, predomina-se a população urbana com relação à população rural. Pergunta-se, letra A. Que característica dos países da América Latina é retratada na tabela acima? Retrata a população dos países predominantemente urbana. Cite os fatores que influenciaram o processo de urbanização dos países latino-americanos. Foi uma industrialização tardia, porque enquanto os países da Europa no século XVIII já estavam se industrializando, já estavam se urbanizando, o Brasil ainda estava começando o seu processo de industrialização por volta do século XX. Né? Então, quando começou a se industrializar e a modernizar o campo, muitas pessoas deslocaram da zona rural e foram morar na cidade, em busca de melhores condições de vida, né? Na ilusão de que a cidade fornece um melhor ambiente, as melhores condições de vida. E o que ocorreu? Nem todos que saíram do meio rural conseguiram emprego. Houve a formação de bairros periféricos, favelas, e até hoje nós notamos que nas grandes capitais há um grande encharque urbano e grandes problemas sociais com relação à moradia, com relação à precariedade do meio urbano. Então, resposta. Cite os fatores que influenciaram industrialização por volta do século XX, modernização do campo e o êxodo rural. Letra C. Por que o processo de urbanização dos países latino-americanos ocasionou a intensificação da pobreza nas cidades? Porque a industrialização foi tardia e o processo de urbanização foi rápido e sem planejamento, não houve planejamento, provocando desemprego, o inchaço urbano e a formação de moradias precárias e de grandes favelas. Os africanos fizeram parte da formação do povo brasileiro e, consequentemente, contribuíram intensamente para a composição de nossa cultura. Pesquise, se possível, os aspectos culturais afro-brasileiros presentes no seu cotidiano. Na sua opinião, qual o papel desses traços culturais para a formação da identidade cultural brasileira? Nós sabemos que, conforme a história do Brasil, os negros africanos foram trazidos em barcos, navios, para trabalhar como escravos, até conseguir a liberdade. Então, desde esse processo, existe no Brasil a nossa cultura, que forma essa identidade cultural, né? Com formas de dança, religião, costumes, os traços culturais. Então, pesquise, você pode fazer a sua pesquisa, né? E pode fazer a sua resposta conforme a sua identidade, como que a cultura afro-brasileira influencia no seu cotidiano. Sugestão de resposta.
Estão presentes em nossos cotidianos os costumes e as tradições, a mitologia, o folclore, né? As festas do congado, capoeira, a língua falada e escrita, a culinária, exemplo, o acarajé, a feijoada, a música, a dança, o samba, o carnaval, típico aqui do Brasil, a religião, enfim, o imaginário cultural brasileiro. A cultura afro-brasileira é importante para a formação da identidade cultural, pois se constitui na memória da história brasileira que se formou a população de origem africana. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na correção desse exercício. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Aproveite-se para se inscrever, deixar o seu like aqui no canal. Tchau!